Pessoal, a aula de hoje vai ser sobre um dos assuntos mais importantes que a gente tem na história e mais moldou a nossa vida do jeito que ela é hoje, chamado de Revolução Industrial. A Revolução Industrial fez com que a nossa vida deixasse de ser uma vida agrária e passasse a ser uma vida muito mais urbana, nesse ambiente maluco que a gente tem de trabalho, de receber salário, desse ambiente que a gente tem que é controlado pelo tempo, desse ambiente de consumo que tanto caracteriza a nossa vida hoje. E o resultado desse tipo de vida que nós temos é um resultado da Revolução Industrial. Então, estudar a Revolução Industrial é estudar o porquê que a nossa vida é do jeito que ela é hoje, da forma como ela é hoje, da organização que ela tem hoje, inclusive na nossa alimentação. Então, vamos lá, vamos começar com Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi uma mudança que nós tivemos nos modos de produção. Modo de produção é como uma determinada sociedade produz aquilo que eles produzem, como é que eles produzem aquilo que eles consomem. E ao longo da história nós temos três tipos diferentes de modos de produção. O primeiro modo de produção que nós temos é o modo de produção artesanal. No modo de produção artesanal, uma única pessoa produz algo desde a extração da matéria-prima até o produto finalizado. Então, nesse modo de produção, uma pessoa só, o artesão, ele é responsável por produzir a matéria-prima, extrair essa matéria-prima, processar essa matéria-prima, fazer o seu produto e entregar esse produto pronto no final. Quais são as características desse modo de produção? A produtividade é baixa, muito baixa, o custo de produção é alto e o produto, no final, ele tem as características do artesão, ou seja, existe uma identificação entre o produtor e o seu produto. Por exemplo, em instrumentos musicais, você pode ter instrumentos musicais que são produzidos em larga escala, ou você pode ter um instrumento que é produzido artesanalmente. Essa guitarra aqui, por exemplo, é uma guitarra artesanal. Ela foi produzida por um luthier, um fabricante de instrumentos, e ele tem a assinatura dele. As características do artesão estão no instrumento. Isso é o que nós chamamos de modo de produção artesanal. O segundo modo de produção que nós temos é chamado de manufatura. Na manufatura, você tem um grupo de pessoas que se reúne para produzir um determinado produto. Eu vou deixar um link para vocês, junto com esse vídeo, que mostra a forma que você tem de produção de tecidos, que foi resgatado lá nos países nórdicos, onde é que você tem a manufatura de tecidos, onde é que um grupo de artesãs, um grupo de pessoas, se reúne para produzir tecido. Tá? Esse tipo de produtividade ele aumenta um pouco, né, mas o seu custo ainda é muito alto. Então, para você produzir algo como isso, né, você tem bastante mão de obra humana envolvida nisso. O que foi a Revolução Industrial? A Revolução Industrial foi a passagem da manufatura para a maquinofatura, que é quando a mão de obra humana, quando a força humana é substituída pelas máquinas. Então, antes, para você fazer tecido, você precisava usar uma ferramenta como essa, um tear manual, que requeria algumas habilidades, alguns conhecimentos, e a sua produtividade era lenta e baixa, e isso vai ser substituído, por isso que você tem aqui em cima, que são teares mecânicos, que são máquinas. E essas máquinas, elas vão substituir a mão de obra humana, aumentando a produtividade e diminuindo o custo de produção. Então, o que foi a Revolução Industrial? A Revolução Industrial foi a passagem da manufatura para a maquinofatura, quando as máquinas substituem os homens na hora de fabricar os produtos, aumentando muito a produtividade. Essa Revolução Industrial, ela tem 4 fases diferentes. Nós temos a primeira fase, que é o que a gente vai estudar agora, a segunda fase, que nós estudamos no período do imperialismo e neocolonialismo, a terceira fase, que é a fase da robótica, e a quarta fase da Revolução Industrial, que é a fase que nós estamos experimentando agora. Nessa altura do campeonato, nós vamos estudar só a primeira fase da Revolução Industrial. A primeira fase da Revolução Industrial ela tem 3 características. O primeiro país a passar pela Revolução Industrial foi a Inglaterra. Ele foi o primeiro e o único país a passar pela Revolução nessa fase.
Então, por volta de 1750 até 1800, mais ou menos, é a Inglaterra que vai passar por essa revolução industrial. O primeiro produto que vai ser fabricado aqui em larga escala, utilizando as máquinas, é algo que todos nós precisamos usar todos os dias, que é a indústria têxtil, a indústria de tecidos, que vai ser o primeiro produto que vai ter a sua produção mecanizada. E os primeiros motores que você tem que vão impulsionar as máquinas vão ser os motores a vapor. Então, os primeiros teares mecânicos, as primeiras máquinas, elas vão ser movidas, né, com motor a vapor, e depois você vai ter esse motor a vapor sendo utilizado para movimentar os grandes meios de locomoção de massa. Por exemplo, você vai ter bicicleta que vai se transformar em moto, você vai ter carroças que vão se transformar em carros, e os primeiros meios de comunicação em larga escala, os primeiros meios de transporte em larga escala, eles vão ser movidos a vapor. Por exemplo, as locomotivas e os navios a vapor. Então, o motor a vapor ele vai ser o motor que vai impulsionar a primeira fase da Revolução Industrial. Agora, por que a Inglaterra foi o primeiro país a passar pela Revolução Industrial? Existem pelo menos 6 motivos diferentes que são explicações para o pioneirismo inglês. Por que a Inglaterra foi o primeiro país? Primeiro, acúmulo primitivo de capital. É um nome chique que nós damos para dizer que a Inglaterra tinha dinheiro para fazer a Revolução Industrial. A Inglaterra tinha uma rede comercial muito grande e ela era o destino final do dinheiro de muitos países. Por exemplo, o ouro que era retirado do Brasil no segundo ciclo econômico ia para Portugal. Portugal comprava produtos de luxo da Inglaterra e esse dinheiro parava lá na Inglaterra e ficava lá. Acúmulo primitivo de capital. A Inglaterra tinha dinheiro para fazer a Revolução Industrial. Segundo motivo, uma política chamada de política dos cercamentos, ou em inglês, Enclosures Acts. A Inglaterra ela tinha um sistema de arrendamento de terras. Os nobres, que eram donos das terras, arrendavam essas terras para os camponeses fazerem a sua produção. Só que com o tempo, o que aconteceu foi que arrendar a terra para o camponês era menos vantajoso do que você cercar a terra, como aparece nessa foto aqui em cima, fazendo essas cercas de taipa, para você produzir gado ovino, para você produzir carneiro. Então, o que aconteceu? Por causa dessa política de cercamentos, um grande contingente de camponeses foi expulso do campo, porque os campos eram agora cercados para você ter a produção de gado miúdo. E essas pessoas saíram do campo, começaram a ir para as cidades, e nas cidades elas se tornaram mão de obra disponível para trabalhar nas fábricas. Então a Inglaterra tinha dinheiro e ela tinha mão de obra disponível por causa dessa política dos cercamentos. O outro motivo é que eles tinham matéria-prima para suas máquinas, né? Eles tinham minas de ferro. Eles também tinham minas de carvão, que são fonte de energia para o motor a vapor. Então a Inglaterra ela tem jazidas de carvão mineral, que é diferente do nosso carvão, que é o carvão vegetal. E esse carvão mineral ele era utilizado para movimentar as máquinas. Eles tinham um mercado consumidor, ou seja, eles tinham para quem vender esses produtos. E uma outra característica que é bem importante é uma explicação religiosa. Os ingleses eles são adeptos do calvinismo. Quando eu expliquei Reforma Protestante para vocês, eu expliquei a doutrina da predestinação do João Calvino. O que acontece é o seguinte, com a doutrina da predestinação você não tem o livre-arbítrio, você não sabe se você é salvo ou não. Mas se você levar uma vida moralmente correta e você se dedicar ao trabalho e prosperar, é sinal de que você foi escolhido por Deus. Qual que é a relação que isso tem com a Revolução Industrial? A mentalidade calvinista, ela dignifica o trabalho. Os católicos viam o trabalho como um castigo divino. Então, os países católicos, eles tinham pessoas menos propensas a se esforçar no trabalho para que elas pudessem prosperar. Países que tinham mentalidade calvinista, eles tinham uma população mais propensa a se dedicar ao trabalho duro e, por causa disso, países com essas características calvinistas, eles desenvolveram o capitalismo mais cedo do que países católicos como Portugal e Espanha. Então, como a Inglaterra tinha essa mentalidade calvinista, ela teve um desenvolvimento do capitalismo antes de outros países europeus que eram predominantemente católicos. Agora, existem consequências muito grandes que você tem da Revolução Industrial. E uma das principais consequências é uma mudança de status de uma classe social.
Quando eu expliquei Baixa Idade Média para vocês, eu expliquei para vocês o surgimento de uma classe social chamada de burguesia. Os burgueses, eles eram os habitantes dos burgos e eles predominantemente eles eram os comerciantes, aqueles que lidavam com dinheiro, aqueles que compravam e vendiam produtos. Agora, com a Revolução Industrial, o burguês ele muda de status. O burguês ele passa a ser o dono das fábricas, o dono dos meios de produção. E esse burguês ele se torna uma nova classe social, os novos ricos dentro da sociedade. Eles não têm a etiqueta, o prestígio que os nobres tinham. Eles não têm a mesma educação que os nobres, eles não têm o mesmo berço do que os nobres. Mas os burgueses agora eles têm dinheiro, eles têm ostentação, eles têm prestígio. Eles são os novos ricos que aparecem por causa dessa revolução industrial toda que aconteceu. E essa burguesia vai se tornar extremamente influente dentro da sociedade e ela vai provocar uma série de mudanças que vão acontecer dentro da sociedade, inclusive dentro da literatura. Então vai ser bem importante quando você estudar literatura, você entender quem são esses burgueses e por que algumas mudanças vão acontecer na forma de se escrever livros para agradar essa nova burguesia com a Revolução Industrial. Uma outra mudança que nós temos é o sistema de produção, o sistema econômico. Até o período da Idade Média você tem o feudalismo, onde é que riqueza é terra. Depois você tem o mercantilismo, onde é que riqueza é ouro, metais preciosos. Com a Revolução Industrial, você começa a ter um sistema econômico chamado de capitalismo. No capitalismo, riqueza é dinheiro. E você consegue dinheiro através do seu trabalho. E uma das coisas mais importantes que começa a existir dentro do capitalismo é a questão do tempo. A gente tem uma mudança muito grande em relação ao tempo, a nossa percepção do tempo, por causa da Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial, o tempo era o tempo da natureza. As pessoas acordavam com galo, dormiam quando ficava escuro e as estações do ano determinavam as atividades das pessoas ao longo do ano. A partir da Revolução Industrial, tempo é dinheiro. Tempo é hora de você trabalhar. Então você tem uma hora certa para você entrar no trabalho, você tem uma hora certa para você sair do trabalho, tudo passa a ser controlado pelo tempo. Você é remunerado pelo tempo que você trabalha. Você tem que trabalhar tantas horas para receber um salário de acordo com o tempo que você trabalhou. Você não pode perder tempo, porque se você perder tempo, você está perdendo tempo de trabalho, você está perdendo dinheiro. Porque tempo passa a ser dinheiro. E a nossa vida, que antes era controlada pela natureza, agora passa a ser controlada pelo próprio relógio. Tanto que um dos grandes símbolos que nós temos da Inglaterra até os dias de hoje aparece lá em cima, que é o Big Ben, né? Um relógio pelo qual todos os outros relógios eram adaptados. Existe até uma lei em Londres que dizia que você não podia espancar a sua mulher depois das 10 da noite. Antes das 10 da noite, tudo certo. Agora, depois, ia incomodar os vizinhos. Então essa mistura de Lei Maria da Penha com Lei do Silêncio mostra que todas as atividades da vida passam a ser controladas pelo relógio. E nós somos assim até os dias de hoje. E com a Revolução Industrial, com as fábricas, um dos grandes objetivos dos burgueses era o lucro. Ou seja, eles tinham que produzir algo que custasse baixo, remunerar pouco os seus trabalhadores para que eles aumentassem o seu lucro. Isso é uma das características que a gente tem muito fortes do capitalismo. E por causa disso, a gente vai ter uma mudança social muito grande, principalmente com o surgimento de uma nova classe social, chamada de proletariado. O proletariado são as pessoas que trabalham nas fábricas, são os primeiros operários que você tem. E a vida deles realmente era uma desgraça nas primeiras fábricas. Eles recebiam um salário muito baixo, né? Eles recebiam uma miséria, eles não tinham direitos trabalhistas, então se você ficasse doente você era demitido, se você sofresse um acidente você era demitido. As fábricas elas eram insalubres. O que quer dizer isso? Insalubridade é uma condição que não é favorável à vida ou à segurança. Então as fábricas eram escuras, mal ventiladas, muito quentes, mal iluminadas e as máquinas elas tinham diversos problemas com acidentes. Se hoje ainda nós temos problemas com acidente dentro das fábricas, tem aqueles placares que aparecem na frente da fábrica, estamos há tantos dias sem acidente,
Naquele tempo, membros eram perdidos, dedos eram decepados, pessoas perdiam a vida e ninguém tinha nada com isso, porque as fábricas elas eram insalubres. Você tinha um trabalho feminino muito grande que acontecia. Não por causa das qualidades das mulheres, mas porque uma mulher recebia metade do salário de um homem, né? Ainda hoje você tem essa disparidade social entre o homem e a mulher, mas naquele tempo isso era declarado. As pessoas contratavam mulheres porque se pagava metade do salário de um homem para uma mulher, mesmo que ela fizesse a mesma coisa. Da mesma forma se contratavam crianças. Crianças recebiam 1/3 do salário de um homem adulto. Elas faziam serviços extremamente perigosos, limpar máquinas em lugares apertados, limpar chaminés, trabalhar em minas de carvão. Então essas crianças, às vezes crianças de 5, 6 anos, trabalhavam duro, pesado, em troca de um salário que era miserável, que normalmente ficava com seus pais, e eles não tinham condições de ascender socialmente condição de melhorar de vida. E a vida desse grupo de trabalhadores na primeira fase da Revolução Industrial foi muito miserável, tão miserável, que mais tarde vão surgir alguns filósofos que vão se preocupar com a condição de vida desse proletariado. Como é que a gente tira o proletariado da miséria? E é nesse cenário que vão aparecer filósofos como, por exemplo, Karl Marx e Friedrich Engels, que vão tentar responder essa questão. Como que a gente tira o proletariado da miséria? Isso é uma das consequências que nós temos dessa Revolução Industrial. Então, esse é o assunto que eu queria explicar para vocês. Espero ter ajudado. Preencha o seu mapa de capacidades, veja a importância que esse assunto tem para a literatura e também para a filosofia e sociologia. Um abraço, tchau!